Vai, tá vendo? Agora, eu estava olhando, eu não sabia que você tinha feito faculdade de medicina e que na época, qual era a especialidade que você tinha? Psiquiatria, né? Psiquiatria. Uhum. E aí, você no meio da sua faculdade, você decidiu procurar ajuda, se conhecer melhor, porque você teve uma crise Emocional. Você não era essa pessoa que, obviamente, você estava em crescimento e em formação, né? E o que te... Você lembra o que é que te motivou a essa crise emocional, hein? Do segundo para o terceiro ano na faculdade de medicina, eu passei por um estado depressivo. E eu percebi que as lágrimas que nós não choramos, elas são mais cálidas e importantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E eu era uma pessoa hipersensível. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, machuca. Uma pessoa hipersensível, quando alguém ofende, estraga o dia. Uma pessoa sensível se preocupa com a dor dos outros, mas uma hipersensível vive a dor dos outros. Uma pessoa sensível se preocupa com o amanhã, mas uma pessoa hipersensível vive os problemas do amanhã. Aliás, muitas pessoas, centenas de milhões de pessoas são hipersensíveis no teatro da humanidade. E uma pessoa hipersensível, ela é desprotegida emocionalmente. Facilmente os estímulos estressantes, sejam pensamentos perturbadores, ofensas, crises, perdas, invadem o território da emoção e tende a provocar ou altos níveis de ansiedade, ou humor depressivo, ou inclusive ataques de pânico e assim por diante. Então eu comecei a escrever por causa da dor. A dor foi meu mestre. Você escrevia para você mesmo. Eu escrevia para mim, procurando entender por que eu não gerencio meus pensamentos. Por que eu não sou autor da minha própria história? Por que eu não piloto bem a aeronave mental, o veículo da minha mente? Então eu comecei a escrever dezenas, depois centenas de páginas. E durante 25 anos eu escrevi 3.000 páginas. No começo eu não sabia da minha história que eu estava desenhando uma nova teoria. Uma das poucas teorias mundiais que estuda o funcionamento da mente, a construção de pensamentos, a formação da consciência e do eu como protagonista da história. Mas foi um começo explosivo, quase que incontrolável. Então a dor, que para muitos se torna um problema, ela é destruidora, para mim foi a minha maior mestra para me procurar. Como eu digo no livro que eu estou lançando, O Homem Mais Inteligente da História, quem não procura o seu próprio endereço e não encontra, não tem um caso de amor com a sua saúde emocional. Então esse encontro me levou a ser um pesquisador. Ana, eu escrevi meu primeiro livro na faculdade de medicina. Pois é. Mas nunca publiquei esse livro. E o que falava, o que versava esse livro? A Família Moderna, um grupo de estranhos. Ela falava sobre o relacionamento do ser humano com seus familiares e a crise do diálogo. O grande problema é que as pessoas se silenciam diante da sua própria dor. Pais e filhos falam do mundo de fora, mas eles não têm coragem de falar das suas lágrimas. Papai é uma pessoa maravilhosa, mas ele tinha dificuldade de falar das suas dores. Mamãe é uma pessoa encantadora, afetiva, mas ela era também mais tímida e mais depressiva. Então a família moderna era uma maneira de me procurar dentro do meu seio da minha família e procurar por mim mesmo. E aí eu escrevi esse livro, A Família Moderna, um grupo de estranhos, mas nunca publiquei esse livro. Quer dizer, está aí guardado. Está aí guardado. Você fez uma comparação, uma analogia com os famintos de alimentos, mas que você falou um número a respeito de pessoas que são famintas emocionalmente. De emoção. O que significa isso? Que número é esse estimado por vocês? Bom, você ensina a arte de cozinhar. Isso é belo, inclusive para desacelerar os pensamentos e desenvolver prazer de viver. Mas nem todo mundo tem alimentos sobre a mesa. Isso. A ONU detectou que 800 milhões de pessoas passam fome. Só o que a ONU não diz, e deveria dizer e fazer estatísticas, que há bilhões de pessoas que são mendigas emocionalmente. Morando em belos apartamentos ou casas de condomínio, elas mendigam o prazer de viver. Por quê? Precisam de muitos eventos para ter parcas experiências de alegria ou de encantamento. Por isso que nós temos recomendado que os pais não deem muitos presentes para os seus filhos, porque vicia o córtex cerebral a necessitar cada vez mais de eventos para sentir pequenas experiências de contentamento. A melhor nutrição emocional é que os pais sejam os melhores palhaços, os melhores poetas, os melhores músicos, cantores, ainda que sejam desafinados. Porque quando eles
fazem isso, eles estimulam o fenômeno. A formação da criança. A formação da criança. Onde eles admiram os pais. E os pais perdem a oportunidade no mundo todo. Aonde eu dou conferência, na Romênia, na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na América Latina, é a mesma coisa. Os pais perdem a oportunidade de ouro de serem os verdadeiros heróis dos seus filhos. Por exemplo, na China, 300 mil pessoas desistem de viver por ano e 3 milhões tentam suicídio. Mas nenhuma delas, na verdade, quer morrer. Todas elas têm fome e sede de viver. Mas se os pais, desde a mais tenra infância, falam das suas perdas, das suas dores, para os filhos não terem medo da vida, então eles cruzam o mundo e formam resiliência. Então, eu quero dizer claramente, pais, por favor, o melhor presente que você pode dar é a sua história. Estamos preocupadíssimos com alto índice de adoecimento psíquico. 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Ao longo da vida? 1 em cada 2? Cada 2 pessoas. Quer dizer, 50% da humanidade? 50% da população mundial. E na prática é isso. Depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia, bulimia, ou seja, transtornos alimentares, doenças psicossomáticas, dependência de drogas. Só no Brasil, há cerca de 8 milhões de pessoas que usam drogas, eventualmente ou continuamente. Bom, a situação é muito grave. Uma pessoa que usa droga, ela, às vezes por angústia, ansiedade, pensamentos perturbadores, influência de amigos ou conflitos sociais. Então nem sempre é uma fuga. O ser humano na atualidade está com um déficit de prazer muito grande. Ele precisa de muito para sentir pouco. Então ela parte para a experiência das drogas como uma viagem ilusória para tentar sentir prazer. Só que isso provoca o maior cárcere da história de um ser humano, o cárcere da emoção. É por isso que dinheiro não tem nada a ver com felicidade, né? Você vai em casas simples, né, em alguns lugares de comunidade, onde todas as pessoas se ajudam, se falam, se conversam. Você entra numa festa, numa roda de samba, é uma felicidade genuína. Aí você vai no churrasco, numa casa com mármore Carrara no chão, lustre de cristal de Boêmia, né? Aquela opulência e tudo mais. E as conversas que você escuta, primeiro que não tem a efusão, porque parece que você ter dinheiro e ser bem socialmente não funciona na efusão da alegria, porque a alegria tem que ser contida, né? E aí você escuta muito mais problemas, não tenha dúvida nenhuma, né? Problemas de todos os tipos, desses níveis que você está falando, como os irreais, né? Do que aquela outra comunidade. Você tem toda razão. Por isso, quando as necessidades básicas são atendidas, como alimentação, moradia digna, escolaridade, mobilidade social, enfim, se elas são atendidas minimamente, o que vai transformar uma pessoa em ser rica emocionalmente é quanto mais ela faz muito do pouco. E mais pobre emocionalmente quando ela precisa de muito, inclusive reconhecimentos, aplausos, para sentir migalhas de prazer. Por isso, toda vez que eu faço gestão da emoção com celebridades, eu digo para eles, na primeira sessão, no primeiro treinamento, o segredo da felicidade inteligente e estável se encontra nas coisas simples e anônimas. Se você não encontrá-las, você vai ser um miserável morando em palácios. Aí dentro do tema aí de mendigos emocionais, né, nós voltamos aqui ao papo com o escritor mais lido dessa década, com um novo livro dele, O Homem Mais Inteligente da História, que é Jesus. E aí eu soube que você não acreditava em Deus. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Diderot, do que Marx, que considerava Deus o ópio que entorpece a humanidade. Como a minha teoria estuda a construção de pensamentos e a formação de pensadores, estudei como é que Einstein libertou seu imaginário, como Freud, e fui até Jesus Cristo. Esperava encontrar alguém de seu menor valor. O senhor estudou a vida de Jesus. Exatamente, a história, as reações subliminares. Faz 15 anos que você está... Na verdade, 15 anos escrevendo esse livro, mas faz 20 anos que eu tenho estudado como pesquisador da psicologia, sociologia e psicopedagogia. Eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu me curvei humildemente à inteligência dele. Agora veja bem, Ana, Pedro, como eu digo nesse livro, Pedro era imperativo, tenso e ansioso.
João era bipolar. No momento era tranquilo e generoso. No outro momento ele era, antes de se tornar o que era o apóstolo Pedro mesmo? Pedro era imperativo, tenso e ansioso. Se fosse um aluno nos dias de hoje, todo professor queria vê-lo a quilômetros de distância da sua sala de aula. João flutuava. No momento era amoroso, no outro queria destruir aqueles que não andavam com Jesus. Tomé era paranoico e inseguro. Mateus era corrupto. Talvez, se tivesse nos dias de hoje, quem sabe estaria até na Lava Jato. E Judas, o que era? E Judas Iscariotes era dissimulador. Quem é que conseguiria escolher um time desses para executar o maior projeto da sua vida? Mas por incrível que pareça, para espanto das ciências, ele transformava pedras brutas em obras-primas. E eu fui às lágrimas ao perceber o que esses jovens eram antes e no que eles se tornaram. Foram apóstolos da sabedoria, da generosidade, da sensibilidade. Graças ao carinho, ao amor ao e à afeto, dedicação de como Jesus. aquela professora e muito mais. Ele não teve medo de chorar diante deles. Um grande mestre é capaz de falar dos dias mais tristes da sua vida, para os seus alunos aprender a escrever os capítulos mais importantes de sua história, dos momentos mais dramáticos. Ora, quem era o homem, Jesus, que você descobriu através de longos anos de estudos? Bom, ele foi de fato, como eu estou dizendo, o homem mais inteligente da história. Ele geria sua emoção com maestria. Ele conseguia fazer poesia no caos. Ele transformava prostitutas em rainhas. Nós vimos aquele exemplo daquele jovem machucando a sua namorada. Ele era tão generoso que era capaz de transformar quem estava à margem da sociedade num príncipe ou numa princesa. E eu me perguntava, que homem era este? Inclusive quando Judas o beija, ele fala, amigo, para que vieste? Que homem era esse que dava tudo que tinha para aqueles que pouco tinham? Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Portanto, quando eu estudei a mente dele, eu me curvei, como eu disse, humildemente a sua inteligência e percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele tem de ter sido real. Mas eu não defendo uma religião. Especial. Eu não defendo uma religião. Mas o senhor passou a acreditar em Deus. Passei a acreditar em Deus, me tornei um cristão sem fronteiras. Tenho amigos, muitos padres, freiras que eu abraço e beijo, protestantes, líderes protestantes, budistas, islamitas, ateus. Enfim, passei a ter um caso de amor com a humanidade. E você agora está tendo um caso de amor também com um grande amigo nosso aqui da Globo, que é o Jaime Jardim. Em dezembro, eles vão lançar o filme O Vendedor de Sonhos. Caramba! É o primeiro livro do Cury que vai parar nas telonas aí como filme, né? E já estão envolvidos num outro projeto, e dessa vez tem a ver com o livro com esse livro aqui, O Homem Mais Inteligente da História, que o Jaime se apaixonou pela ideia, e em setembro eles foram juntos para Jerusalém, que eu soube, Israel, ganhei uma foto de vocês lá, olha lá, você e o Jaime. Vocês foram conhecer os lugares sagrados e foram visitar locações, né, que inspirem o filme, que a ideia é adaptar esse livro para seriado, a um seriado em inglês, que eu sou. Em inglês, exatamente. Quer dizer, que vai ser lançado no Brasil também. Que vai ser lançado no Brasil também. Bom, como o Jaime é um homem muito sensível, né? Nossa, o Jaime é demais. Ele é um grande amigo seu e se tornou um grande amigo meu. O Vendedor de Sonhos foi filmado com tanta maestria que só o trailer tem levado as pessoas às lágrimas. São milhões de pessoas vendo o trailer, se emocionando. Inclusive, há muitas escolas, empresas e instituições fechando salas de cinema já no dia 8 de dezembro para os seus clientes e funcionários. Para assistir como presente de final de ano. O livro virou filme. Eu precisaria, assim, de dias para continuar falando do Augusto, porque eu tenho 18 de 47 livros que lançou ao longo de uma carreira de quantos anos, Augusto? São 20 anos. São 20 anos, são mais de 2 livros por ano, né? São mais de 2 livros por ano. E eu queria te cumprimentar por ser um brasileiro aí que foi traduzido para 70 idiomas, né? Turquia agora manifestou desejo de publicar meus livros também. Pois não tinha sido publicado na Turquia. É um dos vendedores de livros mais famosos do mundo, pela quantidade de livros, pela qualidade que apresenta. Mas, sinceramente, como ele disse, obrigado pelo elogio, Ana, eu me sinto apenas um servo social. A vida é bela e breve como gotas de orvalho. Se nós não dermos o melhor que nós temos para fazer os outros felizes,
Todo o sucesso é efêmero e não tem sentido. Me sinto apenas um pequeno artesão das palavras. E é interessante que as pessoas me perguntam assim: mas você adotou ela, você sabia que ela tinha nanismo? Eu sabia, e não foi assim, Né, Louro? Vontade de ser uma... Né? Parcas experiências de alegria ou de encantamento. Por isso que nós temos recomendado que os pais não deem muitos presentes para os seus filhos, porque vicia o córtex cerebral a necessitar cada vez mais de eventos emocionalmente. De emoção. O que significa isso? Que número é esse estimado? Bom, você ensina a arte de cozinhar. Isso é belo, inclusive para desacelerar os pensamentos e desenvolver prazer de viver. Mas nem todo mundo tem alimentos sobre a mesa. Isso. A ONU detectou que 800 milhões de pessoas passam fome. Só o que a ONU não diz, e deveria dizer e fazer estatísticas, que há bilhões de pessoas que são mendigas emocionalmente. Morando em belos apartamentos ou casas de condomínio, elas mendigam o prazer de viver. Por quê? Precisam de muitos eventos para ter parcas experiências de alegria ou de encantamento. Por isso que nós temos recomendado que os pais não deem muitos presentes para os seus filhos, porque vicia o córtex cerebral a necessitar cada vez mais de eventos para sentir pequenas experiências de contentamento. A melhor nutrição emocional é que os pais sejam os melhores palhaços, os melhores poetas, os melhores músicos, cantores, ainda que sejam desafinados. Porque quando eles fazem isso, eles estimulam um fenômeno... A formação da criança. A formação da criança. Nos primeiros 7 anos de idade. É onde a página está em branco e você vai escrevendo. Onde eles admiram, exatamente. Onde eles admiram os pais. E os pais perdem a oportunidade no mundo todo. Aonde eu dou conferência, na Romênia, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na América Latina, é a mesma coisa. Os pais perdem a oportunidade de ouro de serem os verdadeiros heróis dos seus filhos. Quem dá muitos presentes... Porque até 7 anos de idade, o pai realmente é o herói, é o uma herói. heroína, né? Ele pode ser um músico mais desafinado, mas o filho vai amá-lo. É verdade. E, por exemplo, na China, 300 mil pessoas desistem de viver por ano e 3 milhões tentam suicídio. Mas nenhuma delas, na verdade, quer morrer. Todas elas têm fome e sede de viver. Mas se os pais, desde a mais tenra infância, falam das suas perdas, das suas dores, para os filhos não terem medo da vida, então eles cruzam o mundo e formam resiliência. Você não pode criar um mundo de realidade, né? Tanto na materialidade das coisas, quanto nos próprios exemplos que os pais dão para os filhos, é isso? Você tem toda a razão. Eu quero dizer claramente, pais, por favor, o melhor presente que você pode dar é a sua história. Estamos preocupadíssimos com alto índice de adoecimento psíquico. 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, vão desenvolver um transtorno psiquiátrico. De depressão... Como é que é? Você fala muito rápido. Como é que é? 1 em cada 2 pessoas... Tá. Deve desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Ao longo da vida? 1 em cada 2? Cada 2 pessoas. Quer dizer, 50% da humanidade... 50% da população mundial. Vai desenvolver... Quer dizer, você está garantindo que se eu não tenho um transtorno psiquiátrico até hoje, eu corro o risco, tenho 50% de chance de ter, é isso? Exatamente, de acordo com o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan. E na prática é isso. Depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia, bulimia, ou seja, transtornos alimentares, doenças psicossomáticas, dependência de drogas. Só no Brasil, há cerca de 8 milhões de pessoas que usam drogas, eventualmente ou continuamente. Bom, a situação é muito grave. Talvez nem 1% das pessoas devem se tratar. Essa pessoa que usa droga, ela está tentando fugir da realidade, é isso? Nem sempre. Uma pessoa que usa droga, ela, às vezes por angústia, ansiedade, pensamentos perturbadores, influência de amigos ou conflitos sociais. Então nem sempre é uma fuga. O ser humano na atualidade está com um déficit de prazer muito grande. Ele precisa de muito para sentir pouco. Então a parte para a experiência das drogas como uma viagem ilusória para tentar sentir prazer. Só que isso provoca o maior cárcere da história de um ser humano, o cárcere da emoção.
É por isso que dinheiro não tem nada a ver com felicidade, né? Você vai em casas simples, né, em alguns lugares de comunidade, onde todas as pessoas se ajudam, se falam, se conversam. Você entra numa festa, numa roda de samba, é uma felicidade genuína. Aí você vai num churrasco, numa casa com mármore Carrara no chão, lustre de cristal de Boêmia, né? Aquela opulência e tudo mais. E as conversas que você escuta, primeiro que não tem a efusão, porque parece que você ter dinheiro e ser bem socialmente não funciona na efusão da alegria, porque a alegria tem que ser contida, né? E aí você escuta muito mais problemas, não tenha dúvida nenhuma, né? Problemas de todos os tipos, desses níveis que você está falando, como os reais, né? Do que aquela outra comunidade. Você tem toda razão. Por isso, quando as necessidades básicas são atendidas, como alimentação, moradia digna, escolaridade, mobilidade social, enfim, se elas são atendidas minimamente, o que vai transformar uma pessoa em ser rica emocionalmente é quanto mais ela faz muito do pouco. E mais pobre emocionalmente quando ela precisa de muito, inclusive reconhecimentos, aplausos, para sentir migalhas de prazer. Por isso, toda vez que eu faço gestão da emoção com celebridades, eu digo para eles, na primeira sessão, no primeiro treinamento, o segredo da felicidade inteligente e estável se encontra nas coisas simples e anônimas. Se você não encontrá-las, você vai ser um miserável morando em palácios. Nós voltamos aqui ao papo com o escritor mais lido dessa década, com um novo livro dele, O Homem Mais Inteligente da História, que é Jesus. E aí eu soube que você não acreditava em Deus. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Diderot, do que Marx, que considerava Deus o ópio que entorpece a humanidade. Como a minha teoria estuda a construção de pensamentos e a formação de pensadores, estudei como é que Einstein libertou seu imaginário, como Freud, e fui até Jesus Cristo. Esperava encontrar alguém de seu menor valor. O senhor estudou a vida de Jesus. Exatamente, a história, as reações subliminares. Faz 15 anos que você está... Na verdade, 15 anos escrevendo esse livro, mas faz 20 anos que eu tenho estudado como pesquisador da psicologia, sociologia e psicopedagogia. Eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu me curvei humildemente à inteligência dele. Agora veja bem, Ana, Pedro, como eu digo nesse livro, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. No momento era tranquilo e generoso. No outro momento ele era, antes de se tornar o que era o apóstolo Pedro mesmo? Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Se fosse um aluno nos dias de hoje, todo professor queria vê-lo a quilômetros de distância da sua sala de aula. João flutuava. No momento era amoroso, no outro queria destruir aqueles que não andavam com Jesus. Tomé era paranoico e inseguro. Mateus era corrupto. Talvez, se tivesse nos dias de hoje, quem sabe estaria até na Lava Jato. E Judas, o que era? E Judas Iscariotes era dissimulador. Quem é que conseguiria escolher um time desses para executar o maior projeto da sua vida? Mas por incrível que pareça, para espanto das ciências, ele transformava pedras brutas em obras-primas. E eu fui às lágrimas ao perceber o que esses jovens eram antes e no que eles se tornaram. Foram apóstolos da sabedoria, da generosidade, da sensibilidade. Graças ao carinho, ao amor ao e à dedicação de como Jesus. Aquela professora e muito mais. Ele não teve medo de chorar diante deles. Um grande mestre é capaz de falar dos dias mais tristes da sua vida, para os seus alunos aprender a escrever os capítulos mais importantes de sua história, dos momentos mais dramáticos. Ora, quem era o homem, Jesus, que você descobriu através de longos anos de estudos? Bom, ele foi de fato, como eu estou dizendo, o homem mais inteligente da história. Ele geria sua emoção com maestria. Ele conseguia fazer poesia no caos. Ele transformava prostitutas em rainhas. Nós vimos aquele exemplo daquele jovem machucando a sua namorada. Ele era tão generoso que era capaz de transformar quem estava à margem da sociedade num príncipe ou numa princesa. E eu me perguntava, que homem era este? Inclusive quando Judas o beija, ele fala, amigo, para que vieste?
Que homem era esse que dava tudo que tinha para aqueles que pouco tinham? Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Portanto, quando eu estudei a mente dele, eu me curvei, como eu disse, humildemente a sua inteligência e percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele tem de ter sido real. Mas eu não defendo uma religião. Especial. Eu não defendo uma religião. Mas o senhor passou a acreditar em Deus. Passei a acreditar em Deus, me tornei um cristão sem fronteiras. Tenho amigos, muitos padres, freiras que eu abraço e beijo, protestantes, líderes protestantes, budistas, islamitas, ateus. Enfim, passei a ter um caso de amor com a humanidade. E você agora está tendo um caso de amor também com um grande amigo nosso aqui da Globo, que é o Jaime Jardim. Em dezembro, eles vão lançar o filme O Vendedor de Sonhos. Caramba! É o primeiro livro do Cury que vai parar nas telonas aí como filme, né? E já estão envolvidos num outro projeto, dessa vez tem a ver com o livro com esse livro aqui, O Homem Mais Inteligente da História, que o Jaime se apaixonou pela ideia, e em setembro eles foram juntos para Jerusalém, que eu soube, Israel, ganhei uma foto de vocês lá, olha lá, ó, você e o Jaime. Vocês foram conhecer os lugares sagrados e foram visitar locações, né, que inspirem o filme, que a ideia é adaptar esse livro para um seriado, né? a um seriado em inglês, que eu sou. Em inglês, exatamente. Quer dizer, que vai ser lançado no Brasil também. Que vai ser lançado no Brasil também. Bom, e como o Jaime é um homem muito sensível, né? Nossa, o Jaime é demais. Ele é um grande amigo seu e se tornou um grande amigo meu. O Vendedor de Sonhos foi filmado com tanta maestria que só o trailer tem levado as pessoas às lágrimas. São milhões de pessoas vendo o trailer, se emocionando. Inclusive, há muitas escolas, empresas e instituições fechando salas de cinema já no dia 8 de dezembro para os seus clientes e funcionários. Para assistir como o presente de final de ano. Exatamente. O livro virou filme. Eu precisaria, assim, de dias para continuar falando do Augusto, porque eu tenho 18 de 47 livros que lançou ao longo de uma carreira de quantos anos, Augusto? São 20 anos. São 20 anos, são mais de 2 livros por ano, né? São mais de 2 livros por ano. E eu queria te cumprimentar por ser um brasileiro aí que foi traduzido para 70 idiomas, né? Turquia agora manifestou desejo de publicar meus livros também. Pois não tinha sido publicado na Turquia. É um dos vendedores de livros mais famosos do mundo, pela quantidade de livros, pela qualidade que apresenta. Mas sinceramente, como ele disse, obrigado pelo elogio, Ana, eu me sinto apenas um servo social. A vida é bela e breve como gotas de orvalho. Se nós não dermos o melhor que nós temos para fazer os outros felizes, todo o sucesso é efêmero e não tem sentido. Me sinto apenas um pequeno artesão das palavras. Parabéns, vou ver o filme, vou ler o livro, que já comecei, e espero que a gente se encontre não de 13 em 13 anos, como foi a última vez que você esteve aqui. Mas você tá jovem, animada. Você também, bota um pedacinho Tem aí? Tem aí, o Arthur, um pedacinho da entrevista, só a imagem para ele se ver 13 anos atrás, quando esteve lá no Mais Você, que a gente era em São Paulo ainda. Olha você aí, em 2003, né? Olha lá, estamos juntos ali, e eu, assim, fiquei muito honrada na época. A gente mudou, né? Eu também mudei. Tu mudaste, eu mudei. Graças a Deus. Mudamos para melhor. Obrigado, Augusto. Tá? Um grande prazer te receber. Mas vamos ver se a gente se vê com mais frequência, tá bom? Meu neto é apaixonado em você, Louro. Opa, como ele Quer te levar para cá, Augusto Cury. Augustinho Cury! Claro. Pra você.